O que nos faz adoecer? O que tira a nossa saúde? Nós, infelizmente, desenvolvemos uma concepção de que a saúde é uma coisa extremamente biológica, que a saúde é uma coisa extremamente física. Então, portanto, se eu pego um vírus, ou se eu entro em contato com alguma coisa, ou se existe alguma disfunção no meu organismo, isso acaba me adoecendo. Esse é um pensamento muito ocidental e muito pragmático agora, contemporâneo. Infelizmente, isso tem seus benefícios porque certamente a medicina, a ciência desenvolveu-se bastante com isso, mas por outro lado nós tivemos uma perda muito grande da concepção da saúde. Nós temos em muitas outras culturas orientais, nós temos em muitos outros entendimentos do passado da humanidade, a concepção muito ampla de que o nosso corpo é um reflexo da nossa alma. Que a nossa mente e que o nosso corpo, em alguns momentos, nem sequer se separam, porque a nossa mente ela é uma extensão do nosso corpo. Nós temos na filosofia um pensamento muito específico, por exemplo, de que a nossa mente só existe porque o nosso corpo permite a nossa mente manifestar-se. E o nosso corpo só existe também porque a nossa mente a projeta. Se não existir meu corpo, não existe minha mente. E se minha mente deixar de existir, o meu corpo deixa de existir. O meu braço, a minha mão existem porque eu consigo projetar isso mentalmente. Portanto, a sua existência depende da minha imagem mental. A mesma coisa acontece quando nós falamos de saúde. A nossa saúde, ela se desenvolve ou ela se decompõe num processo muito mais lento do que um diagnóstico médico pode passar. Muitas vezes nós achamos que eu comecei a ficar doente ontem ou que eu tive um resfriado semana passada, que nós desenvolvemos uma determinada doença após o momento em que um diagnóstico médico nos é entregue. O fato é que a nossa saúde é uma estabilidade que vai acontecendo no decorrer de muito tempo. E de fato, como isso é muito lento e às vezes não é tão perceptível, nós não conseguimos nos dar conta de que a nossa saúde ela oscila numa intensidade muito grande durante as indas e vindas das nossas emoções, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. Alguns acontecimentos em nossa vida, alguns traumas, alguns sofrimentos que nós passamos, eles continuam nos acompanhando e reverberando na nossa mente inconsciente por anos, por décadas. E isso vai agravando a nossa saúde com o passar do tempo. E muitas vezes nós não percebemos isso acontecer gradativamente. É importante que nós tenhamos aqui uma percepção muito específica e muito importante. Não é porque algo não está consciente na nossa mente que ela deixou de existir. Não é porque eu esqueci, não é porque eu tirei da minha consciência um determinado trauma, não é porque eu tirei da minha consciência um determinado sofrimento que esse sofrimento deixou de existir. Então não é porque eu esqueci que lá na infância eu passei por um sofrimento muito trágico e traumático que esse sofrimento parou de existir. Ele não desaparece. Ele sai da consciência. A minha consciência passa a focar-se em outras coisas. A minha consciência passa a dar atenção empírica através dos meus sentidos para algumas coisas, mas aquilo que eu sofri, aquilo que eu senti permanece na minha inconsciência ativa. E isso me causa muitas vezes um mal-estar, uma sensação de tristeza. Eu coloco-me para baixo, eu fico numa situação em que eu não me alimento direito, eu adoto comportamentos, vícios, hábitos alimentares não tão saudáveis. E aí depois de anos eu acabo desenvolvendo uma doença e eu penso como se aquela doença tivesse caído do céu naquela semana. Não foi isso que aconteceu. Na verdade, o meu corpo acabou explodindo alguma doença de uma somatização daquele mal-estar inconsciente que eu sempre tive.
É importante nós entendermos que o nosso complexo mental, ele é passado por instâncias. E a minha consciência, ela se posiciona perante alguns pensamentos e sentimentos, mas isso não exclui as coisas que eu vivi. Então, se por exemplo eu sofro um trauma, se eu tenho um sofrimento muito forte com algo, aquele sofrimento fica me martirizando por alguns dias. E aquilo não tem solução, e o que eu digo assim, eu vou seguir a vida, ou seja, eu digo assim, eu vou focar minha consciência em outra coisa, eu vou pensar em outra coisa, e realmente nós fazemos isso, mas quando eu desvio a minha consciência para outras coisas, eu não tirei lá de trás aquele mal-estar continua ali, eu só não estou focado conscientemente nele, mas ele continua ali. Por isso que nós vemos muitas pessoas, vocês já devem ter visto, pessoas que a gente olha e está estampado no corpo daquela pessoa a tristeza. Por mais que isso pareça metafisicamente impossível, né? Como assim a tristeza no corpo? Mas eu acho que vocês conseguem entender o que eu estou falando. Tem pessoas que está estampado a tristeza, o sofrimento no corpo. Tem pessoas que a gente olha para a fisionomia e a gente diz, a tua história deve ter sido muito triste. E a pessoa acaba confirmando, é verdade, foi muito triste. Mesmo que ela não esteja conscientemente pensando naquilo, mesmo que ela tenha seguido a vida, mesmo que ela tenha ido para frente e dado continuidade, porque isso realmente é algo que tem que ser feito, aquele sofrimento não desapareceu. Aquele trauma não deixa de acompanhar a pessoa. E isso vai prejudicando nossa saúde. Isso vai muitas vezes estourando em vícios, em cigarro, em bebida, em hábitos de compulsão alimentar e tantas outras coisas que por fim acaba se transformando nisso que nós chamamos de doenças, de falta de saúde. Então é imprescindível que nós possamos aqui expandir o conceito de saúde e que nós possamos expandir nosso conceito de corpo. Ser saudável ou não ser saudável não significa você ter ou não ter um diagnóstico médico de alguma doença. Ser saudável ou não ser saudável não significa o meu corpo estar apresentando alguma coisa ou não. A nossa saúde é uma estabilidade emocional que repercute em nosso corpo com um funcionamento orgânico estabilizado. Quando essa desestabilização emocional se intensifica, o nosso corpo acaba sofrendo tais consequências e aí a nossa saúde acaba decaindo. E aí, por fim, sim, chega infelizmente um diagnóstico médico, você possui tal doença. O diagnóstico médico, a doença, é só o carimbo que é dado numa determinada explosão física de algo que a nossa mente veio deteriorando há muito tempo, mesmo sem que você tenha consciência. Portanto, quando nós queremos saúde física, quando nós queremos nos livrar de doenças, é importante nós sempre desenvolvermos um autoconhecimento, uma estabilidade mental, um entendimento de como nossa mente pode estar em equilíbrio, como nós podemos nos desligar desses traumas, desses sofrimentos que nos acompanham, como que nós podemos dissipar essas sensações ruins que carregamos, para que assim, por consequência, nós possamos então ter uma saúde melhor. Se você quiser entender melhor como é que funciona isso, se você quiser saber como que é possível se livrar dessas sensações negativas e inconscientes e conseguir estabilizar assim a nossa saúde física, você pode deixar pergunta nos comentários, você pode entrar em contato conosco através das redes sociais e nós temos muitas técnicas, muitas possibilidades de estar estabilizando o nosso emocional e consequentemente assim termos uma saúde física melhor.